Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje aí voltando com o nosso projeto, fazendo a nossa leitura aí dos evangelhos, né? Marcos, João, Lucas e Mateus. E nós estamos aí na leitura em Marcos capítulo 6, que vou estar lendo aí um pouco longa a nossa leitura, né? Será Marcos 6 e o versículo primeiro a seguir diz o seguinte: E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas com as suas mãos? São as interrogações que os escribas faziam. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e João, de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as suas aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alparcas, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos enviarem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade que rejeita a palavra de Deus, né? E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias, e diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatando no cárcere. Por causa de Herodias, mulher de Felipe seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia o João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas, entendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu o te darei. Olha só o que a menina pediu. E jurou-lhe, dizendo: Tudo que me pediste te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero imediatamente me des num prato, a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele, a mesa
não lhe quis negar. E enviando logo ao rei executor, mandou que trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinha feito com o que tinha ensinado. Disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousarei um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos se conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disse-lhe: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinha e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós, a compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizera assentar a todos os ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 a 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos, por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar, e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se-lhe deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Entre o seu coração estavam endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e os que quer que entravam em cidade ou aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos para praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que tocavam saravam. Esse é Jesus que fez o milagre, da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Então, eu quero te apresentar que esse mesmo Jesus, ele pode fazer multiplicação em sua vida. Ele pode triplicar, ele pode te dar medida, sacudida, muito mais do que você pensou ou imaginou. Deus, ele pode fazer na sua vida. Tão somente se você erguer a sua mão e dizer sim para Jesus e aceitar ele no seu coração, em espírito e em verdade. E muito mais, Deus fará uma obra grande na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa bênção, recebam essa palavra e vai debaixo da paz de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Amém.